Estamos em Santa Cruz. Neste chão em que pisamos aqui é a origem do município de Itapajé, lá em meados de 1849, quando aqui então era criada a Vila Constituinte. Nós iremos contar um pouco da história não de Itapajé na sua origem, mas iremos trazer para você um pouco da história política deste município. Desde a sua origem dos primeiros prefeitos até os dias atuais, você irá mergulhar nos fatos mais marcantes que fazem parte da nossa história política. A história política de Itapajé ela é marcada por eleições ferrenhas. Inclusive teve algumas dificuldades com relação a alguns crimes que apareceram, porque que na realidade foi constatado depois que não tinha nada a ver com isso. Mas como era comum você te jogar para a política, aí ficava valendo aquilo, sem de fato ser necessariamente o que aconteceu. Isso mostra como essa política é difícil, como ela é disputada, como ela é vista desde os primórdios de Itapajé. E a gente vê que o povo de Itapajé leva muito a sério a questão política, porque você vê que sobe para a cabeça mesmo, e isso não é de agora, isso é de 1926. Nesse primeiro episódio, nós iremos destacar o período de 1914, ainda quando o nosso município se chamava São Francisco, até o ano de 1946, com o fim da ditadura Vargas, que o município passou a ter novamente eleições diretas. A história política de Itapajé é longa, e eu considero até uma bela história, né? Porque a gente teve aí para trás uma lista bem grande de ex-prefeitos e intendentes. Mas primeiro vamos entender essa noção de prefeito, né? Que a gente tem hoje a noção de prefeito, mas a gente precisa entender que nem sempre foi assim. A noção de prefeito ela chega em 1926, quando houve a primeira eleição com voto secreto. Mas para trás, vamos um pouco para trás. A gente tem uma lista enorme de intendentes. Eram o quê? Eram pessoas que eles administravam essa pequena vila que estava nascendo, né? Vila Constituinte, depois Vila de São Francisco, depois São Francisco de Uruburetama, e vai crescendo, né? Então eram o quê? Eram intendentes. Então de 1850 para cá, vindo, a gente tem uma lista de quase 50 intendentes. Quem eram intendentes? Eram pessoas que administravam essa pequena vila e eles eram nomeados, né? Eles eram nomeados pelo Estado, né? Então, a gente chamava de intendentes das vilas, eles eram nomeados pelo interventor do Estado. Então, eles funcionavam, de certa forma, administrativamente, como prefeitos. Esses eram os intendentes, que a gente vai ter uma figura muito conhecida, que é o Neutel Pinheiro Bastos, por exemplo, né? Vitalino Rodrigues Peixe, que foram ex-intendentes, mas que tinha um cargo administrativo semelhante ao de prefeito. O caráter de intervenção veio um pouco despedaçado, porque houve uma oportunidade em que isso dificulta, inclusive, o pesquisador e também o historiador, que é um pesquisador, porque havia uma troca muito repentina de interventores. Você chegava lá, subia o governo do Estado, por exemplo, no caso Menezes Pimentel, que foi quem indicou o Rocha prefeito aqui para Itapajé. O que é que acontece? Quando chegava lá, aí o interventor é esse aqui. Pouco tempo depois, um mês, 2 ou 3, chegava e dizia, sai esse interventor e entra esse outro. Quer dizer, ficava ao bel prazer do político de prestígio preparar essa mudança. Era um negócio meio, por isso que eu lhe digo que era complicado. A gente tem essa lista grande, né, de 1850 para cá, de intendentes que cuidavam dessa pequena vila. Na verdade, tinha que ter uma administração, né? Então eles funcionavam com o que a gente entende hoje como prefeito. Mas a partir de 1914, a gente tem na historiografia do município um advogado que escreveu, que foi o Dr. Sebastião Neto, né? O Dr. Sebastião Neto fez essa questão da política, dos homens e dos fatos, e Sebastião Neto considera,
na historiografia dele, que o primeiro prefeito veio em 1914, que foi o Miguel Fernandes Sobrinho, considerado o primeiro prefeito, mas era intendente também, né? Como eu falei aí das questões de intendência, ele não foi eleito no voto. Então ele era intendente nomeado pelo interventor do Estado. Então ele ficou em 1914. Durante este período, além do primeiro prefeito de Itapajé, Miguel Fernandes, também tivemos o primeiro padre, o primeiro religioso a governar Itapajé. Trata-se do padre Catão Porfírio Sampaio. Ele foi prefeito na cidade em uma época em que, durante esse período, as eleições aconteciam a cada 5 anos. Padre Catão, a posterior, foi elevado à categoria de Monsenhor Catão Porfírio Sampaio, que dá nome, inclusive, a esta escola de ensino médio aqui em Itapajé. Naquela época, mesmo as eleições acontecendo a cada 5 anos, Padre Catão Porfírio Sampaio governou Itapajé durante 7 anos. Ele exerceu a função de prefeito do ano de 1919 a 1926, renunciando ao cargo no mês de setembro. Então a gente já tem aí nas origens de Itapajé um primeiro religioso a concorrer ao cargo, né? Que foi um padre, Padre Catão Porfírio Sampaio. Esse foi o segundo, também intendente. Não foi eleito no voto. Não foi eleito no voto. O seu Catão nessa época era Padre Catão. Aí veio aqui para Itapajé. Aí se envolveu na política. Chegou inclusive a se eleger. Mas teve uma discussão muito grande e isso criou um problema muito sério, porque as pessoas até saíram correndo atrás dele, pegaram, tomaram o carro dele, tocaram fogo dele ali, perto do patronato, por ali assim. E ele teve que deixar o Itapajé. E aí ele teve que deixar Itapajé e aí tchau. A história não é clara quanto aos motivos que levaram à renúncia do padre Catão Porfírio Sampaio no ano de 1926. No entanto, através de pesquisas feitas no livro do saudoso advogado José Sebastião Neto, ele conta que no mesmo ano, em 1926, padre Catão Porfírio Sampaio já concorreu nas primeiras eleições com voto secreto em Itapajé contra Capitão Manuel Pinto Mesquita, que dá nome a esta escola municipal aqui de Itapajé. Uma eleição acirradíssima. A diferença foi de apenas um voto. Capitão Manuel Pinto Mesquita venceu com 99 votos contra 98 obtidos pelo padre Catão. Esse sim foi eleito por voto secreto, né? Então a gente vai ter aí nas primeiras eleições de Itapajé um capitão. E foi interessante, porque a diferença de votos foi de um voto. Foi 99 a 98. Também foi nesse período que aconteceu a primeira reeleição em Itapajé. Capitão Manuel Pinto Mesquita foi reeleito nos anos de 1928 e 1930. Ele foi candidato a primeira vez, ganhou. Na segunda ele ganhou também. E na terceira não houve concorrente. Então ele foi livre, né? Em 1934, com a ditadura Vargas, as eleições diretas foram interrompidas. Iniciava-se aí um período intervencionista que duraria até 1946. Manuel Luiz da Rocha era um cidadão do maior respeito e conceito aqui dentro de Itapajé. Inclusive, foi pai do Zé Ayrton Rocha, que foi o primeiro vice-prefeito de Itapajé, que é exatamente ali naquela rua, para ser mais claro, ali do Negalies, por ali assim. Então, aquela ali é Travessa Bacharel Ayrton Rocha, que era Zé Ayrton Rocha, que foi vice-prefeito e tinha tudo para ser prefeito e até deputado, só que morreu num acidente de Fortaleza para Itapajé. Em 1943, o município mudaria oficialmente de nome, passaria de São Francisco para o que é hoje Itapajé. Nas próximas edições, nos próximos episódios, você irá conferir um pouco mais sobre essa história, inclusive com a volta das eleições diretas e também entrevistas com ex-prefeitos do nosso município.